Olá, tudo bem? Aonde você frequenta? Os líderes, os mestres, eles gostam dos primeiros lugares nas cadeiras, eles gostam de sentar lá no altar, atrás do púlpito, aquelas cadeironas bonitas, chique, eles gostam de fazer isso. Sabe por que eles gostam de fazer isso? Porque eles são cópias de judeus, eles são cópias de fariseus, eles eram assim. Jesus disse nos seus dias, nos dias que ele esteve aqui, que viveu como homem, ele falou, eu vou ler para você, ele disse que os mestres da lei gostam de ser adorados, gostam de aparecer, eles gostam de ser superiores aos frequentadores, no caso deles lá da sinagoga. E nos dias de hoje a mesma coisa, eles gostam dos primeiros lugares, eles gostam de destaque, eles gostam de se sentirem superiores aos fiéis. Eles tratam os fiéis como algo indiferente, mas o que Jesus ensinou é que todos são irmãos. Claro, os que são filhos e eleitos dele, de Deus, são todos do mesmo nível, são todos irmãos. Mas os fariseus, por eles não terem esse conhecimento, eles não faziam isso. Os dias de hoje é a mesma coisa. Os pregadores, por não terem esse conhecimento, também fazem a mesma coisa. Querem ser superiores. Vamos ler Mateus capítulo 23, livro histórico de Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 10. Assim disse Jesus, estou utilizando a nova versão internacional, a NVI. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, versículo 2, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, eles estavam representando as leis de Moisés. Assim eram os fariseus naqueles dias. Então, por isso que Jesus disse que eles se assentavam na cadeira de Moisés. Afinal de contas, Moisés foi quem deu a lei, recebeu a lei por intermédio de anjos e transmitiu aos israelitas. Versículo 3. Obedecem-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então Jesus estava dizendo aos discípulos e aos que estavam me ouvindo naqueles dias, obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês. Eles quem? Eles eram judeus, então eles faziam parte dos israelitas. Então Jesus estava falando para eles cumprirem as leis, porque as leis foram dadas para eles. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, judeus, israelitas, não gentios, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Ou seja, carrega a bolsa do pastor, lava o carro do pastor, faz a unha da mulher do pastor, faz o cabelo da mulher do pastor. Assim é, porque eles não fazem. Eles não querem gastar com isso, eles querem usar obreiros, eles querem usar fiéis que vão atrás de Deus e pegam essas pessoas para se utilizarem como se fossem seus servos, seus empregados. Versículo 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Traga 10% do que você ganha. Pega o envelope e coloca a melhor oferta. Faça o sacrifício, dê o seu melhor. A oferta para ser agradável a Deus tem que ser igual da viúva, a oferta da viúva. Assim são os líderes religiosos. Eles não querem trabalhar. São todos? Não, não são todos. Não são todos, fique aqui bem claro. São aqueles mercenários, aqueles gananciosos, que eles dizem viver do evangelho, que Jesus disse que todo trabalhador é digno do seu salário. Paulo disse que aquele que prega o evangelho, que vive do evangelho. Então, em cima disso, eles não querem trabalhar. Eles não fazem nada. Eles esperam somente das ovelhas, dos seus fiéis, dos seus ouvintes. Eles precisam de Deus, de dinheiro, pedem aos fiéis. Quando os fiéis precisam de dinheiro, de trabalho, eles falam, peçam a Deus. São hipócritas porque eles também não fazem isso. Então eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Veja bem, a pessoa, para cumprir um voto, um sacrifício, um compromisso carnal,
o compromisso da lei de Moisés, muitas vezes a pessoa tem que vender latinha, as pessoas têm que mexer, revirar lixos para achar alguma latinha para vender. E pega aquela mixaria que conseguiu vendendo aquilo e coloca dentro do envelope. Enquanto isso, eles estão no conforto de seus gabinetes, estão passeando, estão festando com a sua família. E atam fardos pesados, jugo sobre as ovelhas. Então, nos dias de Jesus, é a mesma coisa nos dias de hoje, não mudou nada. Só mudou o tempo, só mudou a época. No versículo 25, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Filactérios eram umas caixinhas feitas de couro que eles colocavam alguns passagens das leis de Moisés para ficar gravado na mente deles. Assim também foi dito lá em Apocalipse, que só compraria nos dias que o homem da iniquidade estivesse reinando, que o príncipe estivesse reinando no templo em Jerusalém, só se conseguiria comprar alguma coisa com uma marca na testa ou no braço. Isso eram os filactérios, isso aí era uma referência que João estava falando desses filactérios, dessas caixinhas que os judeus usavam na testa ou no braço. Então, bem largos e franjos. Então, eles se utilizam de anéis nos dedos, isso nos dias de hoje. Eles se utilizam dos seus títulos, dos seus cargos, para se mostrar às pessoas, para dizer que eles são poderosos, que eles têm poder, que eles têm a unção de Deus, enquanto os fiéis não têm a unção de Deus. Eles se acham superiores, mas mais à frente você vai ver que Jesus coloca tudo isso abaixo. Eles não são superiores em nada, a não ser na arrogância, no orgulho e na soberba. Isso eles são superiores a todos. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e franjas e suas vestes bem longas. Versículo 6. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. É exatamente isso que acontece nos dias de hoje ou não é? Eles gostam das primeiras cadeiras. Eles gostam de colocar lá atrás, no fundo, onde está o púlpito, eles gostam de pôr lá atrás. Então, quem está dentro da sua sinagoga vê ele sentado. Aquela cadeira principal é do presidente, do bispo, aí os outros sentadinhos do lado. E os obreirinhos tudo de pé, encostado na parede. Aliás, nem podem encostar na parede, tem que ficar próximo à parede. Porque se houver uma manifestação, esse obreiro tem que ir lá, pegar no cabelo, rodar, se jogar no chão, praticamente lutar um jiu-jitsu com a pessoa. Então, Jesus dizia nos dias dele, e é o mesmo que acontece nos dias de hoje também. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. E o que eles chamam de igreja, na verdade, não são igrejas, são sinagogas. Por quê? Porque eles pregam a lei de Moisés. Eles pregam dízimo, batismo, jejum, comer pão, beber suco, tudo faz parte das leis de Moisés. Versículo 7. De serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Eles gostam de títulos, eles gostam de se aparecer perante as pessoas. Não mudou nada, como eu já disse antes. A única coisa que mudou foi a época, o tempo, os dias. Mas o mesmo que Jesus disse acontece nos dias de hoje. Eles gostam de serem saudados, eles gostam de ser reparados no meio do povo, eles gostam de ter destaque no meio das pessoas, como mestres, como professores, como doutores, como os pastores, como bispos, como os cardeais. Eles gostam de ser assim. Versículo 8. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês. Todos vocês são irmãos. Assim ensinou Jesus nos dias de sua carne. Ninguém é superior a ninguém no reino de Deus. Perante Deus, todos são nivelados da mesma forma. São todos irmãos. E só há um mestre, só há um cabeça, só há um pastor, que é o Cristo ressuscitado. A igreja de Cristo são formados pelos espíritos dos irmãos, que formam o corpo de Cristo, que forma a igreja de Cristo. E ele é o cabeça dessa igreja. Não existe pastor presidente, não existe bispo, não existe papa, não existe nada no reino de Deus, no reino espiritual. São todos irmãos. E assim devem ser tratados. Um deve tratar o outro como seu irmão, como seu próximo, como filho legítimo no Espírito de Deus. Ninguém é melhor que ninguém. Mas fala para mim, aonde você frequenta ou frequentou, não era assim?
Eles não queriam ser chamados de mestres, de pai da fé. Eles não queriam dizer que eles eram uma autoridade eclesiástica sobre a sua vida. Jesus coloca isso tudo no chão, tudo no lixo, esses títulos, esses cargos dessas pessoas. Autoridade eles não têm nenhuma. Pode ter na casa dele e na família dele, mas perante os irmãos em Cristo, eles não têm nada. Se eles são filhos e eleitos de Deus, eles são irmãos, igualmente. Pode um ter um pouco mais de conhecimento do que o outro. Sim, mas tem que ser humilde e passar esse conhecimento à frente, não segurar. Versículo 9. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Jesus de Nazaré aqui disse que o pai estava no céu. Por quê? A parousia ainda não havia ocorrido. O dia do Senhor ainda não havia ocorrido. O juízo de Deus ainda não havia ocorrido. Porém, no ano 70, quando ele julgou Israel, ele estabeleceu a nova Jerusalém espiritual e o próprio Deus está em nosso espírito. O próprio Deus, o próprio Criador, ele já não está mais no céu, ele está dentro dos seus filhos, dentro dos eleitos, no espírito, não na carne. E versículo 10, tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês têm um só chefe, o Cristo. Então, meu amado, se você está indo em um lugar que eles estão fazendo exatamente como os fariseus, os escribas, nos dias de Jesus de Nazaré faziam, corra desse lugar. Não se sujeite a essa escravidão. Não se sujeite a esses homens que se dizem mestres, que dizem pastores, bispos. Não se submetam a essa gente. Corra, porque eles são, na verdade, uma cópia fajuta dos fariseus, dos escribas, nos dias de Jesus. Exatamente igual. Depois você leia novamente o contexto, leia todo o capítulo, você vai ver que capítulo interessante é esse capítulo 23, que Jesus ensina para que ninguém chame o seu próximo de pai da fé, que ninguém chame o seu próximo de mestre só porque ele tem um conhecimento maior. Ele não tem nenhuma autoridade sobre você. Se ele for um eleito e um filho de Deus, na verdade ele é o seu irmão. Sendo seu irmão, são todos iguais. Amém? Eu deixo essa mensagem com você, espero ter sido proveitoso e se foi útil, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal e eu vou deixar uns vídeos aqui no final. Se for do seu interesse, eu peço que você assista. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.